Nivelamento de Biologia e Bioquímica, aula de 17 de agosto, turno noite. Muito bem. Na aula de nivelamento da semana passada, foi feita uma introdução a conceitos básicos da química. Nós vimos que, muito embora a noção de uma partícula fundamental constituinte da matéria existisse entre alguns filósofos gregos, de fato, só se lançou uma hipótese mais elaborada no século XIX, com o modelo de Dalton, que imaginou a partícula mínima componente, constituinte da matéria, como sendo uma esfera maciça, uma bola de gude, uma bola de bilhar. Por pensar ele que ela era indivisível, deu-lhe o nome de átomo, que significa indivisível. O modelo de Dalton explicava a massa da matéria, mas não explicava a carga. O modelo de Thomson, posterior ao dele, pretendia, então, dar esse passo adiante. A partícula constituinte da matéria, a partícula fundamental da matéria, teria, além de massa, uma carga positiva central e pontos de carga negativa, como se fossem passas em um pudim. Daí o modelo ficou conhecido como pudim de passas. Agora, no modelo de Thomson, já se podia justificar tanto a massa como a carga elétrica da matéria. O modelo atual é o modelo planetário, é o modelo de Rutherford-Bohr, que desenvolveu-se ao longo do século XX, que representa partículas nucleares, partículas subatômicas nucleares, prótons e nêutrons, que contribuem para a massa do elemento químico, e partículas que ficam na eletrosfera, partículas extranucleares, os elétrons, que contribuem para a carga, mas não para a massa. As partículas que estão no núcleo necessariamente contribuem para a massa. As partículas da eletrosfera não contribuem. Por outro lado, tanto elétrons, que não estão no núcleo, quanto prótons contribuem para a carga. Elétrons, por convenção, carga negativa, prótons, por convenção, carga positiva. Tendo visto essa noção inicial, nós estudamos o caso do oxigênio. O oxigênio foi representado num slide, nesse modelo de Rutherford-Bohr. Vimos 8 prótons no núcleo, vimos que os prótons são a identificação química do elemento, é o número atômico Z, que é determinado pelo número de prótons. Vimos que o oxigênio, seu estado fundamental, tem 8 prótons e 8 elétrons, portanto, no estado neutro, em que não há carga, não há íon, uma vez que o número de cargas positivas, prótons, é igual ao número de cargas negativas, elétrons, e vimos que o oxigênio apresenta a massa atômica 16. Por quê? Porque no núcleo apresenta 8 prótons, que contribuem para a massa, e 8 nêutrons, que contribuem para a massa. 8 mais 8, 16. Vimos que a tabela periódica lista os elementos químicos com base no número atômico, ou seja, o número de prótons, começando com hidrogênio, depois hélio e assim por diante. Nós vimos que a tabela periódica permite, por análise, por comparação de setores, prever como se comportarão certos elementos químicos, a depender da zona em que eles se encontram. Pelo modelo representado com cores na semana passada, a tabela periódica apresenta uma diagonal. Essa diagonal estaria nesta figura aí, correspondendo à região dos antigos semimetais. Estes estão aí representados em cor verde escuro. Temos, então, essa região dos semimetais, que vai corresponder a uma escada, são vários degraus. Abaixo, à esquerda dessa diagonal, temos metais, na figura da semana passada, representados em cor violeta.
com exceção do hidrogênio, que fica lá no alto à esquerda, um quadradinho azul. Acima dessa diagonal ficam os não metais ou ametais. Nós vimos na semana passada que, na tabela periódica, as linhas ou períodos representam o número de camadas do elemento, de cada elemento químico, e as colunas representam famílias ou grupos. Vimos que os períodos ou linhas indicam número de camadas e os grupos A, que aí estão de 1A até 8A, indicam o número de elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada, aquela que de fato passará por modificações por ocasião da ligação do elemento químico com outro ou outros. Vimos que os gases nobres aí na família ou do grupo 8A apresentam, com exceção do hélio, que é o primeiro, 8 elétrons na última camada, e são altamente estáveis em função disso. Eles se apresentam na natureza na forma de átomo puro, o que é uma coisa rara. Nós vimos naquela aula que os demais elementos químicos, que não são gases nobres, tendem a uma configuração de gás nobre, no que diz respeito ao número de elétrons em sua última camada, o que nós chamamos de regra do octeto. Se não existisse a regra do octeto, se não existisse essa tendência, os elementos químicos tenderiam a ficar isolados, tenderiam a não reagir. Por quê? Porque no estado atômico puro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, portanto, eles estão com carga zero. Por que reagiriam, então? Se não houvesse essa tendência, não haveria reações químicas e não existiria a vida. Nós estudamos na semana passada a tendência dos elementos químicos aí das famílias ou dos grupos classificados como A em ganhar, perder ou compartilhar elétrons no momento de uma ligação. Os elementos químicos da tabela periódica que estão nas famílias ou grupos 1A até 3A tendem a ceder elétrons por ocasião de uma ligação, por uma razão muito simples. É que o número de elétrons neles presentes na camada de valência é menor do que o número de elétrons de que eles precisam para atingir a regra do octeto, exceção ao hidrogênio, porque no caso ele não segue a regra do octeto, ele só precisa de mais um elétron para ficar com 2 na camada K, de modo como é com o hélio. Ou seja, o hidrogênio quer virar hélio, ele quer parecer com hélio, que é um gás nobre. É a famosa inveja que as pessoas têm em relação à nobreza, não é? Parece que os elementos químicos, por analogia, têm essa tendência. Nós vimos na semana passada que aqueles que estão no grupo 5, 6 e 7A tendem a receber elétrons por ocasião de uma ligação. O motivo é muito simples. O número de elétrons que eles têm na última camada, que é a camada de valência, é maior do que o número de elétrons de que eles precisam para completar o octeto. Portanto, tendem a receber. E os que estão no grupo 4A ou família 4A, tem 4 elétrons, precisam de 4, eles tendem a compartilhar. Nós, então, analisamos algum desses elementos, vocês participaram, foram convidados a identificar o número de elétrons na camada de valência, identificar o número de camadas de elementos químicos. Hoje nós vamos dar um passo adiante. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma olhada na tabela periódica, no PDF de vocês, para resolver esse exercício. Hidrogênio. Quantas camadas possui o hidrogênio e por quê? O hidrogênio tem uma camada. A camada, que é a camada K. Quantos elétrons o hidrogênio tem na última camada, por favor? Usem a tabela periódica. 1 elétron, professor. 1 elétron, quem falou? Paulo. Paulo, perfeito, está aqui. Se ele tem 1 elétron, olha aqui a próxima coluna. Quantos elétrons a mais ele tem que ter para poder ficar estável? 1 elétron é necessário, né? Porque aí, com esse 1 mais 1, 2 elétrons. E os 2 elétrons é o máximo que cabe na camada K. Muito bem.
Depois de ele se combinar e ganhar o elétron necessário, quantos pares de elétrons ficam livres? Quer dizer, livre é não ligado. Nenhum. Nenhum. Coitado do hidrogênio, só tem um elétron, ele não tem nenhum par de elétron, ele tem um, compartilha mais um, fica com 2 na camada K, por compartilhamento, fica parecendo com o elemento químico hélio, que é gás nobre, e, portanto, não tem nenhum par extra. Vamos agora para o carbono. Eu quero que alguém dê uma olhada aí na tabela periódica e me diga quantas camadas o carbono tem. 2. Perfeito, então, tudo bem, 2 camadas. Ela olhou na tabela periódica e viu que o carbono está no período 2. Se são 2, então eu sei que são K e L. Tranquilo? Usem a tabela periódica e digam-me quantos elétrons na última camada tem o carbono? 4. 4, quem respondeu? Carla. A Carla percebeu que ele está lá no 4A, né, gente? Está lá no grupo 4A, são 4 elétrons na última camada. E eu pergunto, de quantos elétrons mais o carbono precisa para ficar estável? 4. Mais 4, quem disse 4? Larissa. Larissa, olha aí outro score para Larissa. A Larissa sabe que ele precisa de mais 4, porque 4 mais 4 dá 8. E ele chega a 8 elétrons na sua última camada, que é a camada L, e fica parecendo com o neon. Tá? Então, observe. Depois de compartilhar os elétrons dele, quantos pares de elétrons livres sobram para o carbono? Nenhum, professor. Nenhum. Todos 4 entram em compartilhamento, né? Cada um deles é compartilhado com o outro. Então, não sobra nenhum par de elétron livre. Olha, então o carbono, depois que está satisfeito, que adquiriu os seus 4, ele não tem par extra para doar para ninguém. Guarda isso. Vamos fazer a mesma coisa para o nitrogênio. Quantas camadas ele tem? 2. Tá bom, ele tem 2 camadas. Camada K e L. Tá bom, e quantos elétrons na última camada? 5. Ela verificou que o nitrogênio está na 5A, então tem 5 elétrons na última camada. Quantos elétrons a mais ele precisa para ficar estável? 3. Muito bem. Aí ele obteve esses 3 a mais. Quantos pares de elétron livre ficam? Vou dar uma dica para vocês não errarem nunca. Certo? Os pares, simplesmente você pega o número de elétrons na última camada e subtrai dele o número de elétrons necessários. Aí você vê o número de elétrons que fica e converte isso em par. Um par, professor. Um par. Raciocínio, vamos lá, presta atenção para você entender a conta. Quantos elétrons ele tem na última camada? 5. Quantos ele precisa? 3. Para ter esses 3, ele vai ter que usar quanto dos dele? O mesmo número. Lembra? Aí sobram 2. Sobram 2. E 2 são quantos pares? 1. 1. Perfeito. É isso mesmo. Obrigada. Veja como fica fácil. Atenção. O nitrogênio tem um par de elétrons livres. Ele pode doar para quem está precisando. Esse par de elétrons livres afeta a polaridade da molécula. Fique esperto. Vamos lá. Oxigênio, quantas camadas? 2. Muito bem, 2 camadas, K e L. Muito bem. Quantos elétrons na última camada? 6. Quem respondeu? O rapaz que respondeu primeiro, quem foi? Vitor Hugo. Vitor Hugo, muito bem, Vitor. Ele tem 6, muito bem. Aí, escolhe aí para o rapaz. O oxigênio tem 6 na última camada. Para ficar estável, com a configuração de gás nobre, ele precisa de quantos mais? 2. Muito bem. Ele tem 6, precisa de 2. Quando ele adquire esses 2 por compartilhamento, quantos pares sobram para ele? 2, professor. Germana, parabéns. Pessoal, vamos fazer aqui o raciocínio que a Germana fez. Germana fez assim, ó. Ele tem 6, quer ganhar 2. Para ganhar 2, ele tem que emparelhar 2. Então, dos 6 dele,
ele emparelha 2, sobram 4, ó. 6 menos 2, 4. E 4 são quantos pares? 2 pares. Olha o raciocínio. Veja como fica fácil. Então, cuidado. A gente vai estar vendo o oxigênio com muita frequência. Na água, por exemplo. Tá? Com muita frequência. E você já fica ligado. Ah, professor, o oxigênio tem 2 pares de elétrons livres, né? Lá na última camada, isso. Aí aparece aqueles 4 pontinhos, ó. 2 aqui, 2 aqui. Esses pares podem ser doados numa ligação dativa. Esses pares afetam a polaridade da molécula, como é o caso da molécula d'água. Beleza? Fósforo, atenção, fósforo agora. O fósforo, quantas camadas? São 3, professor. 3. Quem foi que respondeu 3 primeiro? Isabelle. Isabelle, ela olhou para a tabela periódica, encontrou o fósforo, símbolo P, encontrou na terceira linha. Então, ela sabe que tem 3 camadas, K, L e M. E agora eu quero saber quantos elétrons na última camada o fósforo tem. 5, professor. 5. Quem falou? Gisele. Gisele, você verificou na tabela que ele está lá na família 5A, não é isso? Se é 5A, 5 elétrons na última camada. Muito bem. Se tem 5, precisa de quantos para ficar estável? 3. 3. Um score para quem respondeu 3. Precisa de 3. É verdade. Porque aí fica com 8, configuração de gás nobre. E eu pergunto, depois de ficar estável, quantos pares de elétrons livres restam para o fósforo? 1. Quem respondeu 1 primeiro, por favor, anota aí o score. Gente, é o mesmo raciocínio do nitrogênio. Olha para cá, ó. Mesma coisa, está no mesmo grupo do nitrogênio. Família 5A, ó. Todos os dois estão na 5A, ó. Compartilha 3, sobram 2. Sobrou 2, um par. Tá? E para encerrar, o enxofre. Quantas camadas o enxofre? Olha aí, pessoal. 3 camadas. 3 camadas. Por quê? Porque está na terceira linha, no terceiro período. Enxofre, olhem para a tabela periódica. Quantos elétrons na última camada? 6, professor. Se tem 6, precisa de quantos? 2. Quem respondeu? O Isaac Carvalho. Perfeito. Então, para você, já vai outro score, precisa de 2. Aí fica com 8. E depois de adquirir esses 2, quantos pares de elétron livre restam para o enxofre? 2. Aí está. É o mesmo caso do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio e o enxofre estão no grupo 6A, 6 elétrons na última camada, os dois precisam de 2. Para ter 2, eles emparelham 2, sobram 4. Para os 2 sobram 4. E 4 são 2 pares, 2 pares. Queridos, vocês guardando essa ficha, tá? Depois eu printo essa tela e mando para vocês, ou você mesmo pode printar. Guarde a ficha desses que aí estão, destes 6, que com essa ficha vocês vão conseguir estudar todos os compostos moleculares que vão aparecer daqui para frente. Vamos usar esses princípios que aí estão. Então, nós vamos agora ver hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, moléculas. Nós vamos ver agora. E você não pode esquecer do número de elétrons na última camada, do quanto ele precisa e se tem par livre. Tranquilo? Lembrando, para efeito de ligação, só interessa a última camada. Então, no caso do hidrogênio, é a K. Caso do carbono, nitrogênio e oxigênio, camada L. E no caso do fósforo e enxofre, da camada M. Só nos interessa a última, que é a chamada camada de valência.